E na corrida eleitoral republicana nos Estados Unidos, o candidato Mitt Romney saiu na frente com uma vitória apertada em Iowa, mas o resultado não garante que ele será o escolhido do partido para enfrentar Barack Obama nas eleições de novembro. O ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney, venceu os rivais por apenas 8 votos de vantagem no primeiro teste para a candidatura. Atrás dele ficou o ex-senador da Pensilvânia, Rick Santorum. Michelle Bachmann, representante do movimento ultraconservador Tea Party, não passou de um 6º lugar e hoje abandonou a disputa. A próxima votação será em New Hampshire. O Irã reafirma que não pretende tolerar a passagem de navios militares dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. O país dos aiatolás tem dado demonstrações de força e ensaia o bloqueio naval no Estreito de Hormuz, por onde passa grande parte do petróleo consumido no mundo. A tensão no Golfo tem provocado alta na cotação do petróleo. A antiga Pérsia ganhou o nome de Irã na década de 30. Em 79, sofreu uma revolução que tornou o país uma república islâmica. O Jornal da Cultura explica. O território do Irã equivale à área do estado do Amazonas. Tem uma grande importância geográfica. Fica entre o Oriente Médio, a Ásia Central e o Golfo Pérsico. Uma das riquezas é o petróleo. No final da década de 70, uma revolução tirou do poder o Shah Reza Pahlavi, aliado do Ocidente, substituído por Khomeini, líder religioso recém-chegado do exílio na França. Khomeini adotou a Sharia, lei islâmica, e baniu os costumes ocidentais. O atual presidente Mahmoud Ahmadinejad também se submete ao comando do líder supremo, Ali Khamenei, sucessor de Khomeini. Ahmadinejad nega o Holocausto e diz que Israel deve ser eliminado do mapa. Ele desenvolve um programa nuclear que diz ser pacífico, mas Europa e Estados Unidos temem que a intenção seja produzir armas nucleares. Essa questão do fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã está sendo tratada aqui no Jornal da Cultura, pelo menos pelos comentaristas, como um blefe do governo iraniano. Vocês acham que eles seriam capazes de interromper essa rota do petróleo? Olha, eu acho que o contexto dos últimos 2, 3 anos é de um caminhar lento, porém muito consistente por um conflito nessa região. É muito difícil saber quanto está sendo blefe, quanto está sendo uma ação, vamos dizer, efetiva de ameaça, porque a gente viu que, diante das sanções até o momento, o Irã se mexeu muito pouco. Então, assim, é um blefe que leva a uma certa preocupação. Agora, não existe a possibilidade, do ponto de vista militar, do Irã bloquear o poder naval americano. Isso está fora de contexto. Agora, isso seria precipitar algum tipo de reação militar antes do que se está imaginando. A gente tem que lembrar de que esse ano é eleitoral nos Estados Unidos, esse é um tema que entra na campanha eleitoral, a direita tende a pressionar o Obama por reações mais fortes, e o Irã, quando faz esse tipo de ação, ele está, de alguma maneira, brincando muito perto do fogo. Então, essa situação é absolutamente preocupante. Dá para esperar o embargo do petróleo iraniano pela União Europeia? Está sendo discutido? Então, esse é outro problema. Na verdade, a matéria foi muito feliz, porque o Ocidente está fazendo intervenções nessa região há muito tempo. Né? O que a gente viu aí na matéria é a queda do Shah Reza Pahlavi em 78, no período Carter. Ele foi um marco importante na guinada que deu boa parte dos países árabes com relação à sua relação com o Ocidente. O que nós estamos vendo é um desdobramento crítico que cada hora aponta num país dessa região. Agora, o que acontece é que o Ocidente é muito dependente de todo esse circuito de energia, de petróleo. É muito difícil imaginar que a Europa vai fazer um bloqueio de 20% do petróleo que ela consome e que isso não vai ter impacto, porque imediatamente uma mobilização militar dessa impacta o preço do petróleo em 5%, 6%. Isso para um país importador líquido de petróleo é um tiro. Se o conflito avança, já passou dos $100 o barril e vai subir a 150, 160. Isso de novo, não é uma crise do lado de segurança, mas é um problema na área de crise econômica que nós também já estamos lidando, né? Tá certo. Agora, a gente tem que pegar diferentes ângulos do problema. Aparentemente, o problema está
próximo de chegar a um conflito, e um conflito de proporções enormes. Aí sim seria proporções enormes. Mas nós não podemos esquecer algumas coisas. Em primeiro lugar, o Irã não é um país árabe, é um país islâmico, mas não é um país árabe. Em segundo lugar, o Irã talvez seja o país que tem a classe média mais significativa, mais importante de toda essa região do Oriente Médio, à exceção de Israel, evidentemente, mas que não faz parte desse bloco do petróleo. É um país desenvolvido, é um país urbano, extremamente urbano, e que tem possibilidade de reações, inclusive internas, com relação a isso que está acontecendo. Nós temos uma classe média lá que não está satisfeito com o governo atual dos ayatollahs. Gente, muito obrigada pela explicação e pela presença no Jornal da Cultura de hoje. Boa noite para vocês. E o Boa Noite especial de hoje é para o goleiro Marcos, que comunicou hoje ao Palmeiras a decisão de encerrar a carreira. Aos 38 anos, Marcos Roberto Silveira Reis é o maior ídolo da história recente do clube. Ganhou o apelido de São Marcos pelas defesas que, de tão difíceis, o torcedor não hesitou em chamar de milagres. Aos fãs, resta a possibilidade de uma última atuação em um jogo de despedida ainda a ser marcado. Louvado seja o São Marcos. Uma boa noite para você. Até amanhã.